Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos aqui em nossa casa para transmitirmos uma palavra de Deus ao seu coração. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, onde o nosso acesso à igreja está restrito, Então se faz necessário que nós continuemos, com esse trabalho aqui na internet, transmitindo a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para transmitir uma palavra ao seu coração. Eu me chamo Josué, se você está chegando aqui agora, é novo, inscrito no canal. É sempre um prazer ter pessoas novas aqui no nosso canal. Eu quero falar com você hoje, nesse momento tão especial, sobre o grande banquete. O texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Nós vamos estar lendo do versículo 15 ao versículo 24. Antes de nós iniciarmos a leitura, eu quero fazer uma oração por sua vida, por nós, para que Deus nos dê graça na transmissão dessa palavra. Amém? Senhor meu Deus, eterno Pai, nós glorificamos ao Senhor. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã que está entrando agora, Pai, nessa transmissão. E, Senhor Deus, está com o coração ansiando, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor conforte cada um dos nossos irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração nesse tempo difícil, de dificuldade, que nós possamos, meu Deus, estar com a nossa fé firmada em Ti. Tu és o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. Pai, conforta nossos irmãos, eu oro pela cura, eu oro, meu Deus, pelo consolo, pelo sustento da fé do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Te peço, Pai, que neste momento a Tua palavra fale ao coração do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Que a Tua palavra vá e cumpra o resultado para o qual será enviada, em nome de Jesus, e a glória seja Tua somente, em nome de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo aí. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço-te que me dispenses. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, e ainda restam lugares. O Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Jesus, contando a parábola, fala de um senhor que envia um convite, mas esse convite é rejeitado. Existem profecias acerca do Senhor Jesus Cristo, onde vai nos falar sobre essa questão tão primordial do grande banquete. Em Isaías capítulo 25, verso de número 6 ao 9, a palavra do Senhor nos diz: neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Isso está falando da graça que encontra todos. Aí o verso 8 do capítulo 25 diz: destruirá a morte para sempre. Isso se cumpre em 1 Coríntios 15, 54, quando diz assim, 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Então, isso se cumpre na volta do Senhor Jesus. Prosseguindo o texto de Isaías 25, 8, o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Essa segunda parte da profecia de Isaías, versículo 8, se cumpre em Apocalipse, capítulo 7, verso 17,
e Apocalipse 21:4, quando diz: pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará a fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isaías 25, verso 9 diz: naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Ou seja, o que o texto nos demonstra é que o banquete é um cenário de alegria, de paz, de salvação, de certeza de comunhão eterna com Deus. Nesse banquete aqui, que é o grande banquete do Senhor, o banquete da salvação, não haverá mais morte, pranto, dor ou tristeza. Nesse grande banquete, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, ou seja, os motivos de tristeza já não existirão mais. Ou seja, o banquete é algo atrativo. Uma pessoa em sã consciência jamais recusaria um convite para um banquete como esse, ainda levando em consideração que esse banquete é dado de graça. É um convite onde nós não podemos pagar. E ainda se pudéssemos pagar, nós não teríamos condições, porque o preço é caríssimo. Para participar desse banquete é pela graça. É um convite feito de graça, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um convite que é baseado unicamente no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Se você acha que alguém não recusaria esse banquete, não é bem isso que acontece na prática. Incrivelmente, pessoas vão recusar esse convite tão maravilhoso e dão as desculpas mais espantosas que você pode imaginar. Esse banquete, ele é um grande banquete, meus irmãos, porque quem está oferecendo é um grande Senhor. Versículo 16 e 17 diz assim: Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou a muitos. Verso 17: na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Ou seja, nós temos aqui dois convites. O primeiro convite era o convite fazendo o convite para a festa. O segundo convite, então, era o anúncio da festa. Então, o convite era feito um tempo antes, e aí a pessoa confirmava a sua presença, e depois um novo convite era feito falando que a festa já estava pronta e que a pessoa poderia ir. Então nós temos dois convites. O segundo convite, portanto, era um aviso que a festa já estava começando. O verso 18 vai nos falar então que todos começaram a dar desculpa. Verso 18: mas todos eles começaram a dar desculpas. No Oriente, recusar um convite é muito rude. E aí você recusar um convite de última hora é uma afronta, porque pressupõe que você já havia confirmado a sua presença. Para se preparar um banquete, hoje nós gastamos muito, obviamente, e naquela época não era diferente, só que o gasto naquela época era muito maior. Negar o convite ali era ignorar o sacrifício do anfitrião, era ignorar o sacrifício que o dono da casa havia feito para preparar todo aquele banquete. Então, é uma afronta direta, né? Esse banquete aqui está falando do preço, meus irmãos, que foi pago pela nossa salvação. Essa parábola vai contar a história da salvação. É um convite onde as pessoas desprezam o amor e o sacrifício de Deus. Ou seja, esse banquete pressupõe o nosso acesso à presença do Senhor da casa, que é Deus. Esse banquete pressupõe o sacrifício que foi feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e recusa esse convite a se arrepender, a entregar a vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é somente uma recusa, mas é uma afronta ao que Deus fez na cruz do Calvário. Deus, amando o mundo, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E quando as pessoas menosprezam o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma afronta direta ao nosso Deus. Vamos olhar então para as desculpas que esses convidados vão dar. Verso 18, parte B, disse o primeiro: comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço que me dispense. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo que tem coisa melhor para ver. O banquete não atrai o olhar dele. Ele está falando que precisa olhar o campo. Estudioso do Novo Testamento, das parábolas de Jesus, Kenneth Bailey, ele vai dizer que é uma desculpa esfarrapada porque ninguém do Oriente Médio compra um palmo de terra sem antes ter visto, né? Então, os banquetes também são à noite. Os banquetes são realizados à noite. E o que o homem ia ganhar indo ver um campo à noite? Então é uma desculpa esfarrapada. E outra, o banquete durava só uma noite, enquanto o campo estava lá por longo tempo. Logo, o problema aqui é um problema de prioridade. Quando ele diz, preciso ver o campo, são aqueles tipos de pessoas que deixam Deus por último, colocam Deus como último lugar, não priorizam o convite de Deus. E a questão de conseguir tempo para alguma agenda é questão de prioridade. Quando você prioriza alguém, quando você prioriza uma coisa, você arruma tempo na sua agenda, porque aquilo é sua prioridade. Um exemplo é o seu filho. Você não vai esperar surgir um espaço na sua agenda para você levar o seu filho no médico caso ele esteja precisando. Quando o seu filho começa a sentir dor, porque ele é prioridade, você pode estar cansado, você pode ir acordar cedo no outro dia, mas você não pensa duas vezes antes de se levantar, colocar uma roupa e levar seu filho no hospital, porque ele é prioridade. Então a questão aqui é uma questão de prioridade. Enquanto o céu não for aquilo que atrai os nossos olhos, nós não seremos levados a estar ou querer estar nesse banquete. O verso 19, nós temos a segunda desculpa. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou testá-la. Peço que me dispense. A primeira desculpa do primeiro convidado é, tenho coisa melhor para ver. Esse segundo convidado vai falar, tenho coisa melhor para fazer. Testar juntas de boi está relacionado à prática, à ação, a obras. Tenho coisa melhor para fazer. Só que é uma desculpa esfarrapada porque não se comprava juntas de boi sem antes você ver se eles conseguiam trabalhar ou não. Testar a força dele. É como você comprar um carro caríssimo sem antes você fazer um test drive ali no carro, né? A compra no Oriente era feita depois que o comprador experimentava as juntas de boi. Então, primeiro você testava as juntas de boi na terra, olhando ou você mesmo usando o boi ali para arar a terra, ou então outra pessoa e você observando. Mas não se comprava juntas de boi sem testar. Então aqui nós temos mais uma desculpa esfarrapada. E a regra que se aplica ao primeiro também se aplica ao segundo. Levando em consideração que no Oriente a noite é muito escuro e judeu dificilmente trabalha à noite, com exceção de pescadores ou algumas outras profissões, no campo não se trabalha à noite. O banquete também seria à noite. E aí esse camarada está dizendo que vai testar os bois à noite. Esse e o primeiro convidado pedem desculpas por não poder ir, né? Eles pedem desculpa. Na desculpa deles, eles pedem desculpa e pedem dispensa. O terceiro a dar desculpa, verso 20, ainda outro disse, casei-me e portanto não posso ir. Diferente dos outros, esse aqui não vai pedir desculpa. Quando ele diz casei, não posso ir, ele diz tenho coisa melhor para desfrutar. A primeira desculpa do primeiro convidado é tenho coisa melhor para ver. A segunda desculpa do segundo convidado é tenho coisa melhor para fazer. Que trabalhar não é prazeroso, né? Mas porque era prioridade, então tenho coisa melhor para fazer. Agora o terceiro diz, olha, tenho coisa melhor para desfrutar. O meu casamento, o meu relacionamento é mais importante do que
Deus. O meu relacionamento, o meu convívio, o meu prazer é mais importante do que Deus. E aqui eu não quero dizer que casamento não é importante, é a ordenança de Deus, né? Que se o homem gosta da mulher, deve deixar a casa dos pais e se casar com uma esposa, e ambos serão uma só carne. A Bíblia tem várias passagens que diz que o marido deve amar e honrar a esposa como Cristo amou e honrou a igreja. Então não estou dizendo que casamento não é bom, mas há coisas boas que não podem tomar o lugar de Deus. Então talvez se esse fosse casado recentemente, mas com certeza a festa de casamento dele já teria acabado, né, há alguns dias, já que uma aldeia dificilmente dava mais de uma festa em dias próximos. Então esse camarada não é um recém-casado, porque se fosse recém-casado, esse senhor aqui da parábola que está dando o banquete não teria marcado uma festa tão próxima da outra, porque não se faz isso no Oriente. Então isso pressupõe que por mais que o rapaz fosse recém-casado, o casamento dele já tinha passado alguns meses. E outra, ele poderia levar a esposa dele também para junto do casamento, para junto desse banquete. Ou seja, em outras palavras, o que esse homem está dizendo é: ontem eu disse que ia, porque o convite foi confirmado, como nós já vimos, mas pensando bem, eu prefiro ficar com a minha mulher. Ou seja, novamente também é uma questão de prioridade. E o que significa tudo isso? O texto vai prosseguir dizendo, no verso de número 21, que os homens recusaram tudo aquilo, recusaram o convite, e então posteriormente esse servo é enviado aos lugares mais baixos, e é feito o convite para todos os tipos de pessoas da mais baixa classe da sociedade. Então o reino de Deus é comparado nessa parábola a um convite que é feito, mas que as pessoas precisam querer. Um estudioso chamado Manson escreve dizendo que Deus dá o reino, mas a aceitação do dom de Deus significa a rejeição de outras coisas. O reino de Deus oferece os maiores dons, mas exige lealdade exclusiva e devoção integral. O banquete da festa é servido na festa. Os que querem participar precisam entrar e não esperar que porções dela sejam enviadas para fora, enquanto aqueles que deveriam estar participando estão ocupados com os seus interesses. Você percebe que tudo isso aqui é coisa boa. É muito bom você comprar um campo, é muito bom você comprar juntas de boi, é muito bom você se casar. Mas essas coisas boas aqui, quando não é colocada no devido lugar, acaba tomando o lugar que é de Deus. Verso 21, como nós vimos, o convite é rejeitado, Então a ira do hospedeiro é natural. O Senhor fica irado, ele foi insultado publicamente, mas sua reação não é vingança, a sua reação é graça, porque ele fica irado. Veja o verso 21. E o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: saia depressa para as ruas e becos de cidades e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O Senhor que fez o convite, ele se ira, mas ao invés de se vingar dos convidados, ele vai agir com graça com outros. A resposta que Deus vai dar para esses convidados depois é simplesmente a rejeição. Na verdade, o que o Senhor vai dar para esses convidados é aquilo que eles sempre quiseram, a ausência do banquete, certo? Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: ninguém tinha desculpas nesse novo convite. Os pobres não tinham como ir comprar bois, os cegos não tinham condições de examinar uma propriedade, os miseráveis, coxos e cegos dificilmente se casavam, então seriam um grupo de solitários e famintos felizes por filar uma boia. Então são as pessoas que não têm desculpas. A festa continuou, mesmo sendo rejeitadas por alguns. A festa continua independente de quem vai ou não. O que não falta é pessoa necessitada, é pessoa que precisa da graça de Deus e reconhece isso, reconhece que sem Deus nada são. A festa continuou. Aí o verso 22 vai falar: mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste e ainda resta lugares. Ou seja, ainda há lugares. E o que eu quero falar para você
é que ainda há lugar. Se você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra neste momento, saiba que há lugar. Há lugar para você, há lugar para a sua família, há lugar para os teus filhos, basta que você vá. E foi nessa parábola que D.L. Moody escreveu o seu último sermão chamado Desculpas. Ele pregou esse sermão em 23 de novembro de 1899 no Kansas City, e quando já estava bastante enfermo, ele dizia: preciso alcançar almas em Kansas City. O Moody disse que aos seus alunos de sua escola em Chicago, nunca sentiu um desejo tão ardente de levar homens e mulheres a Cristo como agora. E com o coração disparado e apoiando-se em um órgão para não cair, já velho e doente, Moody pregou o evangelho com grande coragem e cerca de 50 pessoas entregaram a vida para Jesus naquela ocasião. No dia seguinte, Moody voltou para casa, onde veio a falecer um mês depois. Até o último instante, Moody estava compelindo as pessoas a entrar, ou seja, fazendo convite. Não é um forçar, porque quando o texto vai falar que o Senhor fala para os servos forçar a entrar, não é uma força bruta, não é insistir, não é empurrar com os pés nas costas, mas é um convite de amor. É o amor que constrange, é forçar pelo amor, forçar pela insistência do convite gracioso de Deus. William Barclay diz que devemos sempre lembrar que Jesus pensou no reino de Deus como se fosse uma festa. Então, um cristão triste é uma contradição. Ele está falando do reino de Deus como um banquete, como uma festa. Por isso que nós devemos insistir para as pessoas, mas insistir com alegria, porque nós não estamos insistindo para as pessoas virem para a escravidão. Nós estamos insistindo para que as pessoas venham para a liberdade. Nós não estamos insistindo para que as pessoas venham para a tristeza. Nós estamos insistindo para que as pessoas venham para o gozo eterno, para a alegria eterna com o seu Senhor. Então, um cristão triste é uma contradição, porque o que te aguarda, o que me aguarda, é um lugar de alegria, onde não haverá mais morte, pranto, choro, nem ranger de dentes, porque essas coisas são passadas. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus aí? Glorifique ao Senhor, porque o que nos espera é um lugar de paz e de alegria. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 23 vai nos falar assim: e o Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Essas pessoas não seriam obrigadas a entrar pela força do braço, mas pela persuasão do amor, como nós já temos falado, né? Temos a maior de todas as mensagens: ainda há lugar. E Deus convida a todos para entrar no banquete. Devemos argumentar com as pessoas sobre o que elas estão perdendo ao recusar esse convite e o que elas estão ganhando ao aceitar esse tão bendito convite. Verso 24: um dia a porta vai se fechar. Por isso que nós devemos usar o tempo que temos para insistir com as pessoas. Pois eu vos digo, verso 24, que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Isso aqui está apontando que talvez, se esses homens, esses 3 homens que recusaram os convites ali, se arrependessem tarde demais, já não haveria mais esperança para eles. Os convidados que rejeitam o convite generoso jamais entrariam no banquete. Há oportunidades que, uma vez perdidas, não podem mais ser recuperadas. O dia para entrar na sala do banquete é hoje. A hora para entrar na sala do banquete, meus irmãos e minhas irmãs, é agora. Se você já faz parte desse banquete, se você já faz parte dessa bem-aventurada esperança, você tomou a decisão mais sábia da sua vida, que é aceitar esse convite gracioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você entenda que para participar do reino de Deus não é necessário ter ouro, prata, bronze, é necessário ter humildade para aceitar o convite do Senhor e saber que nós estaremos participando lá simplesmente por graça. Quando o texto fala que os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos foram convidados, isso pressupõe que essas pessoas não tinham com o que pagar para estar ali. Da mesma forma é a salvação em Cristo Jesus. Por mais que as pessoas sejam dotadas de bom comportamento, de caráter,
Todos nós somos pecadores e não merecemos um grão sequer da graça de Deus. Mas Ele é tão amoroso, tão gracioso, que na cruz do Calvário doou o maior bem que nós poderíamos ter. A oportunidade de sermos salvos mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está ouvindo essa mensagem aqui comigo, se você está comigo até aqui e até agora, é porque o Espírito Santo tem te sustentado até aí. Se você é um cristão que se encontra fraco na fé, na caminhada, não saia do banquete. Fica com Deus, fica com Cristo, fica com Deus, porque estar com Cristo é bem melhor. Se você que está aí do outro lado, está me ouvindo, está afastado dos caminhos do Senhor, o convite que eu te faço é: volte-se para Cristo, volte-se para o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confia os teus caminhos nele e tudo mais Ele fará. A minha oração é que seu coração seja cheio de paz, que a tua fé seja renovada e que você acredite que por mais que o mundo esteja turbulento, há um plano de Deus para redimir esse mundo. Há um plano de Deus para resgatar a humanidade. E nenhum dos planos de Deus foram frustrados e jamais serão, porque o Senhor é soberano e a sua vontade há de se realizar na nossa vida e na sua vida. Amém? Eu quero orar por sua vida neste momento, que você tenha uma boa noite se está assistindo esse vídeo à noite e tenha um bom dia se estiver vendo durante o dia. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue trabalhando no nosso coração. Nos dê graça e nos ajude, Senhor Deus, a não darmos mais desculpas para as Tuas promessas, para aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance meu irmão e minha irmã que está do outro lado ali. Pai, dando graça, dando força, ajudando e renovando a fé dele e dela em nome de Jesus. Que nós não sejamos como esses 3 primeiros convidados que rejeitaram o Teu convite. Que sejamos como os últimos, meu Deus, que em estado, meu Deus, de indignação, de indignidade, Pai, aceitaram o convite e foram, seu Deus, em humildade, desfrutaram do Teu banquete, reconhecendo a grandiosa obra de graça que o Senhor realizou por nós, nos dando acesso a esse grande banquete, lugar de alegria, de paz e de deleite, que nós possamos usufruir. Nós já desfrutamos do Teu reino aqui e agora, mas ainda desfrutaremos dele em plenitude, quando na sua vinda o Senhor vier arrebatar a sua igreja e nos levar para Ti. Nos dá ajuda, Senhor Deus, a não nos removermos da nossa fé, quer por espírito, quer por parábola, quer por carta, mas que ficamos firmes, confiando nas Tuas promessas, que são imutáveis e são inabaláveis. Essa é a minha oração. Despeça o Teu povo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Um beijo fraterno no seu coração. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.